Gente, vamos começar aqui hoje. Estamos começando esse episódio. Para vocês que ainda não conhecem, eu acho difícil, porque quem gosta de violão de 7 cordas sabe que Walter Silva é um dos maiores mestres que nós temos do violão de 7 cordas de todos os tempos. Eu estou tendo aqui a honra, a felicidade, a emoção de reverenciar um mestre do violão de 7 cordas que por tantas madrugadas eu ouvi e que eu tenho um carinho muito especial porque tratou a música sempre com muita qualidade, e especialmente o nosso amado e querido choro, um dos maiores chorões que eu já tive a oportunidade de ouvir, um dos maiores acompanhadores que eu já tive a oportunidade de ouvir e que é reverenciado por todos os grandes músicos. Mestre, estamos aqui para falar um pouquinho com o senhor, agradecer o esforço que o senhor fez, porque a gente sabe que o senhor ultimamente tem andado com a saúde debilitada, fragilizada por conta da visão, teve uns problemas de tendinite, né? Mas dores, e o senhor fez um esforço hercúleo para estar aqui, e eu queria dizer que nós aqui, eu, Diogo Siqueira, o Pau Brasil Podcast, que está lhe entrevistando agora, batendo esse papo, nós estamos aqui aos teus pés para ouvir do senhor coisas das suas memórias, das suas primeiras histórias, informações, porque nós queremos deixar conteúdo edificante para os chorões, para os músicos, jovens músicos que se espelham na sua trajetória. Então, queria que o senhor se apresentasse para o nosso público aqui, olhando para o nosso público, por favor. Gente, eu quero dizer que eu fui criado numa família de músicos. Eu tenho um irmão gêmeo que toca cavaquinho, Valdir. Ele também é muito bom, toca excelentemente. Meu pai era músico, minha mãe também. Meu avô era músico, era português. Ah, português. Ele fazia instrumentos. Fazia e trazia de Portugal para cá para mostrar para o meu pai. Caramba! E eu, graças a Deus, tenho uma veia artística. Obrigado, meu pai. Sim, eu tenho nós essa agradecemos. satisfação. João, e a maior satisfação que eu tenho também na minha vida é conhecê-lo. O prazer é todo meu, mestre. Eu tive essa satisfação por causa da irmã do caçula. Sim. Nós vamos falar dela, porque inclusive a Aglaise, de quem está se referindo o mestre Walter aqui, a Aglaise Souza é minha querida amiga, é uma excelente produtora cultural, tem um trabalho lindo, extenso, ela vai ser nossa convidada aqui também. Mas, mestre, deixa eu voltar um pouquinho para relembrar das suas memórias. O senhor é nascido aqui no Rio de Janeiro? Campo Grande. Campo Grande. O seu pai era músico? Meu pai. Como se chamava seu pai? João de Paula e Silva. João de Paula e Silva. A sua mãezinha se chamava? Maria de Araújo e Silva. Maria de Araújo e Silva. Esse casal maravilhoso teve ao senhor, teve ao seu irmão gêmeo, Valdir, que é um outro gênio da música. Eu vejo muitas gravações da época que o Valdir ainda tocava 7 cordas. Gravou com o Jamelão, gravou com todo mundo, Roberto Ribeiro. Todos eles, né? O Valdir também é um que a gente admira e que eu quero que o senhor seja portador do meu abraço aqui, a gente do Pau Brasil. A gente está mandando um abração pro Valdir, porque ele é outro gênio da raça, né? Eu amo meu irmão. Sim. Gêmeos, né? Gêmeos, lógico, né? Lógico. Gêmeos, muito queridos. Mas voltando nas suas primeiras memórias lá, o seu primeiro instrumento já foi o violão? O meu primeiro instrumento foi o bandolim. Ah, bandolim. Eu tocava bandolim, mas tinha muito bandolinista lá em Campo Grande. Aí eu fui na rádio
Eu ia muito à rádio assistir programa de regional, Uhum. de choro. O senhor sempre foi ligado ao choro. Sempre Os seus fui. pais já tinham uma tradição de choro? Meu pai tinha uma mesa rodeada de chorões. Ah, então a gente pode dizer que o senhor cresceu Eu cresci sentado na mesa. ouvindo aqueles chorões. Sentado na mesa, eu era moleque. O senhor e naturalmente o Valdir também, né? Valdir, eu e Valdir. E ele dava cascudo na gente, se a gente não aprendesse. O seu pai tocava também? Tocava violão, flauta e bandolim. Ah, então tá explicado. Ele já então já tinha um ambiente de choro intenso ali na sua casa. Isso. E o senhor então, quando começa a tocar, entra pelo bandolim. Entrei pelo bandolim, depois fui pro violão. Eu fui pro violão um pouco forçado, porque eu adorava violão 7 cordas. Eu assistia o Dino, o Rondino Silva, falecido. Eu assistia ele lá na Rádio Marinque Veiga. Sim, na Rádio Marinque Veiga. Mas o senhor não era ainda violonista? Aí eu não era, eu era violonista de botequim. Aí eu fazia festa em casa de família e tal. Sim. Muitas das vezes tinha artistas tipo Calbi Peixoto, Emilinha Borba, Navo de Oliveira, e Ademir Fonseca, que iam lá em Campo Grande fazer show no circo. No circo? No circo. E me chamavam, iam lá falar com meu pai para a gente acompanhá-los. E o senhor aí devia ter o quê? Uns 16, 14? Eu tinha menos. Menos? Tinha uns 15 anos. E o senhor já tocava assim? Já tocava violão. Caramba, já acompanhava esses nomes quando iam lá em Campo Grande. Nossa. Circo. E aí, como é que o senhor faz essa virada para o violão de 7 cordas? Eu tocava mais, era violão 6 cordas. Então, depois do violão 6 cordas, eu levei uma bronca de um músico lá da Rádio Mauá, porque ele foi tomar café e eu peguei no violão dele para ver como é que era o violão 7 cordas. Sim. Quando ele voltou, ele me pegou de surpresa, me deu uma bronca. Caramba. Me deu uma esculhambação. Aí minha irmã mais velha, que falecida, ela comprou um violão de 7 cordas, mandou fazer e me deu de presente. Daí em diante, o Caçulinha, falecido Caçulinha, sim. me deu mais inspiração, me ensinou mais um pouco. Sim. E me botou para tocar no lugar dele, na Rádio Marinque Veiga. Ah, então é daí que o senhor começa a acompanhar os cantores no rádio. Foi. O Caçulinha te introduziu e o senhor começou ali a acompanhar. Ciro Monteiro. Sim, Simval Silva, aquela turma da antiga. Muito bem. Bom, o senhor, nesse ambiente que o senhor tinha, do seu pai, da sua família, com seu irmão, que já era basicamente formado ali no choro, na nossa MPB. O senhor sentiu muita dificuldade para acompanhar os cantores no rádio ou o senhor já estava à vontade? Não, eu tive uma dificuldade, porque o Orlando Silva, por exemplo... Sim, o grande As Orlando músicas Silva dele eram um pouco complicadas. Sim. As músicas de Orlando Silva eram complicadas. Então, ele sempre me dava as dicas. Ele dizia, meu filho, é por aqui. Aí eu lembrava, porque eu tinha boa cabeça para ele. Era jovem. Sim. Aí, então, eu chegava na hora do break, daquele break, eu fazia direitinho. Aquela convenção, né? Aquela coisa toda. Direitinho. Pois é. Antigamente, mestre, parece que os violões eram muito exigidos nessas coisas de convenção, de obrigação. Tinha muito isso para os violões, né? Tinha. Antigamente, o cara que, para tocar violão, tinha que tocar muito bem. Ele tinha que ser um ótimo violonista, porque se ele errasse, se ele falhasse,
tinha alguém que olhava, alguém que estava de olho e dispensava. Esse não serve. E, na verdade, tinham muitos bons músicos naquela rádio na Tinha. época, nas orquestras todas, né? Tinha Dali Lousada. Nossa, sim. Dali Lousada tocava muito. Demais, sim. Então verdade. eu aprendi muito mais com eles, Sim. com o Dino e com eles, Uhum. do que... O senhor também chegou a pegar algumas dicas com o Dino, com o próprio Dino também? Eu não aprendi com ele assim, fisicamente, não. Eu aprendi com ele olhando para os dedos dele, olhando, pegando as baixarias que ele fazia. Sim. Eu olhava, eu digo, essa eu vou pegar, Aham. essa eu quero para mim. Aham. Aí, então, as baixarias mais difíceis, Sim. eu pegava para mim. Depois eu fui criando um estilo próprio. Fazia diferente. Eu fazia uma baixaria igual, terminava igual, terminava no final, era a mesma coisa. Mas o meio era a sua criação. Era a minha criação. Pois é, aí eu quero entrar nesse ponto, mestre Walter, pelo seguinte: violão de 7 cordas, antigamente lá com tutti, com China. Imagino que o senhor tenha tido contato com essas gravações antigas desses músicos, tive né? Pixinguinha. O próprio Pixinguinha, né? Ele era um violão um pouco mais parado. Depois o Dino deu aquela vida às baixarias. Aí ele virou. Isso. Só que o senhor é marcado e conhecido por todos os grandes músicos que o viram tocar pela sua originalidade, né? Foram várias madrugadas que eu tive a oportunidade de vê-lo tocar, e o que sempre me deixou muito impressionado é que era inesgotável as variações que o senhor fazia na baixaria. Não, eu tenho até hoje. Eu virava muito, eu tinha muita criatividade. Sim. Eu criava. Eu fui expulso do programa, do conjunto do Del Rian, porque não quis copiar uma baixaria tradicional, de um determinado choro que ele ia gravar. Eu não quis copiar porque eu achei aquela baixaria feia. E aí eu criei uma baixaria mais bonita. Mas ele disse, não, eu quero aquela que está no disco. Eu digo, mas aquela eu achei ruim. Eu vou fazer essa porque essa aqui é mais bonita. Uhum. Não, eu quero aquela, então não vai gravar. Eu não gravei. Entendi. O senhor não gostava muito de ficar tocando igual a todo mundo, né? Não, nunca gostei. Entendi. O Valdir também tinha isso? O Valdir não. O Valdir era um violonista simples. Mais reto, né? Ele não tinha criatividade, quase. Uhum. Ele tocava mais o trivial. E tocava muito bem, por sinal. Ele tocava muito bem, por sinal. Muito bem, por sinal. Mas essa parte de criação, o senhor já quis se separar do que todo mundo fazia. Era, porque eu tinha uma cópia. Eu tinha uma cópia, não. Eu copiava uma pessoa. Eu copiava o Rafael Rabelo. Porque o Rafael ele não era o cara que fazia o que todo mundo fazia. Ele fazia o que ele queria. Entendi. O senhor chegou a ter convívio com o Rafael? O Rafael aprendeu um pouco comigo. Ele, uma vez, eu tocava no Carioca 40, Sim. na Rua da Carioca. Aí ele subiu o elevador. Quando ele chegou, ele falou assim, ô mestre, eu vim aprender mais um pouco contigo. Eu digo, que isso, rapaz, não me humilha. Aquele violão maravilhoso. Maravilhoso. Né? Aquele fundo. Ele superou todo mundo. Todos. Ele superou foi completamente diferente, né? Mas, o mestre, quando o senhor tem esse trabalho na rádio, que o senhor começa a fazer esse trabalho de acompanhar grandes cantores, o senhor já começa a ir ganhando seu espaço, porque o seu violão era um violão
marcante, era um violão de extrema qualidade. O seu trabalho na rádio, então, foi um trabalho de excelência também com esses cantores, né? Eu tinha mania, eu tinha um costume de só fazer as baixarias nos break, nos intervalos Sim. das músicas, Aham. porque aparecia melhor. Sim. Você fazendo... Atualmente, todo mundo não digo, mas muita gente embola a baixaria com o cantor, com o solista. Aí embola, fica esquisito. É engraçado o senhor me dizer isso, porque isso parece que realmente hoje em dia, às vezes a gente vê um excesso no fraseado, né? Não coloca naquele tempo certo. Eu me lembro muito de um grande amigo seu que foi meu mestre, Sérgio de Pina, e ele falava muito isso para mim. Ele falou: olha, não faça isso. Você tem que fazer no tempo certo. Olha como o Walter faz. Eu me lembro que eu conheci o senhor porque o mestre Sérgio de Pina falou: olha, repara no Walter. Olha como ele cria nos espaços. Olha como ele joga a baixaria. Ele não desperdiça nota, né? Ele fazia, o mestre Sérgio de Pina, saudoso. Aliás, quero deixar um abração para o Marco de Pina, meu irmão, bandolinista maravilhoso. É outro que eu quero convidar para vir aqui bater o papo, que o senhor conhece de muito tempo. Conheço também, ele, né? eu quero vir também. Ele é muito garoto, o senhor conhece ele de garoto, né? Época de menino. Nem esperava que ele tocasse bandolim. É mesmo? Eu não esperava que ele fosse dar para tocar bandolim. Então o senhor conheceu ele antes dele ser esse bandolinista aí? Dele pegar no instrumento. Caramba, que tempo, né? Muito tempo. Que tempo. O mestre Sérgio também era outro chorão. O Sérgio, para mim, era um cara que ele sabia tirar som no instrumento. Sabia. Ele tirava um som num violão que parecia uma harpa. E ele conhecia tudo do violão, sabia de todo o repertório clássico, erudito. Era um mestre excelente. Eu tenho uma saudade muito grande do maestro Sérgio de Pina. Foi meu amigo pessoal, eu tenho um carinho muito grande pela família. E aprendi muito com ele, coisas simples que ele dizia para mim, como essa. Ele falou: repara como o Walter faz. Tá, o pessoal tá querendo fazer demais, o Walter tá fazendo o exato. Fazendo o que é preciso, servindo a música. E essa sabedoria vem muito desses chorões antigos também, né? Com quem o senhor conviveu, né? Antigamente, você, para tocar violão, para acompanhar determinados artistas, você tinha que tocar muito bem. Ou você tocava muito bem para você aparecer bem, entendeu? Atualmente, os músicos de hoje, alguns não aparecem bem porque embolam a baixaria com o solista. Acaba sendo um excesso, né? Acaba num excesso, entendeu? E aí eu reputo isso como se fosse uma falta de coração, falta de sensibilidade. Sim, sensibilidade para entender aquele contexto, né? Aonde termina, porque você tem que saber aonde começa e aonde termina. Você tem que terminar num acorde. Sim, harmonia, né? Tem que dar harmonia pro cantor, pro solista, né? O caminho. O caminho para ele. Isso. Tem que dar o caminho. Você pode adornar, mas você tem que deixar a passagem, entregar pro solista. Entregar. Perfeitamente. Então, pessoal, a gente está fazendo essa entrevista com o mestre Walter por conta dessa sabedoria aqui, né? A gente vê hoje que os músicos são muito estudados, eles leem muito bem, tocam muito bem, mas é sempre bom essa percepção, essa sensibilidade, né, de que os chorões antigos também tinham, de compreender qual era exatamente o seu papel, né? O seu papel. Teve um músico que eu entrevistei aqui, que ele falou a mesma coisa. Ele falou: olha, eu aprendi com meu tio Walter que eu não posso fazer baixaria se eu não entregar
não terminar na harmonia. Vai Chama-se entregar na harmonia. Dudu Oliveira, meu querido amigo Dudu Oliveira. Poxa, Dudu Oliveira veio aqui e ele disse pra mim o seguinte, olha o que ele disse pra mim. Ele disse assim, Diogo, teve um momento na minha vida que eu fiquei sozinho. E quem me estendeu a mão foi meu tio Walter e meu tio Valdir, que me levaram para morar, inclusive, na casa deles. Na minha casa. Me botaram para tocar no Chapéu de Palha, me deram os primeiros trabalhos para eu seguir. Dudu, você é um coração que eu sempre agradeço, eu admiro demais a você. E hoje estou tendo a felicidade aqui de receber seu tio Walter aqui também, esse gênio, né? O Dudu... Deus te proteja, Deus te abençoe, Deus te dê muita paz, filho. Eu te considero demais, não me abandona não. E ele também te considera muito, né? Liga para mim. Mestre Walter, agora a gente sabe que o senhor teve esse berço dentro da música, dentro do choro, foi para as rádios, como acompanhador se destaca porque soube entender como se portar, excelente qualidade. As gravações, o senhor gravou com todo mundo da época? Gravei com muita gente. Gravou com muita gente. Muita gente. Existem alguns daquela época que o senhor tenha gostado especialmente de ter trabalhado pela pessoa, pelo trato, ou que seja pela música? Existiu alguém ou alguns que o senhor... Já morreu. Foi o Mestre Candeia. Ah, o Candeia. Eu me lembro do senhor ter gravado o Axé, aquele disco Axé. Bonito demais. Eu gravei com o Candeia porque eu gostava do Candeia, porque Candeia me levava para a casa dele e eu almoçava lá. Ele fazia uma batida de maracujá maravilhosa. É mesmo? Então eu era como se fosse de casa. Entendi. A esposa dele me tratava muito. E que gênio do samba. Muito bem. Ele é então, Mestre Candeia e Monarco. Ah, o Monarco, o pai do Mauro Diniz. Eu tenho um amor pro Diniz. Monarco tão grande. Monarco, pois é. O Monarco foi aquele gênio todo, né? Tenho um amor por ele. Vamos mandar um abraço aqui pro seu Mauro Diniz, pra família Mauro Diniz. É uma gentileza o Mauro Diniz. Mauro Diniz é uma elegância. Eu quero um dia conseguir trazer o Mauro aqui. O seu Mauro, vem aqui conversar com a gente, porque a gente aqui do Pau Brasil adora o seu trabalho. Mauro Diniz é elegância em pessoa, né? Um dos melhores cavaquinistas do Brasil. E toca 7 cordas também. Toca 7 cordas. Toca 7 cordas também. Estamos mandando um abração aqui pro seu Mauro Diniz, pra família Diniz, né? Enfim. E dos cantores, mestre? Dos cantores. Olha, dos cantores que eu acho a voz mais bonita, Moacir Franco. Ah, demais. O Moacir Franco é demais, né? Eu me lembro de Moacir Franco como se fosse assim um passarinho. Nossa. Um rouxinol. Um rouxinol, verdade. Ele cantava com uma tranquilidade e uma voz doce. Sim, é verdade. Era um doce. É verdade. Eu gostava demais do Moacir Franco. Verdade. Muito bem lembrado, né? É um grande aqui. Mestre, como é que chega o conjunto Chapéu de Palha? Bom, o Valdir, ele participou com o senhor daquele grupo com Zé da Velha, com o Rubinho, com o Jaime do Pandeiro. Aquele grupo foi o Chapéu de Palha era do meu irmão. Ah, do seu irmão. Era Zé da Velha e Silvério Pontes. Zé da Velha e Silvério Pontes, que vocês gravaram aquele CD Só Gafieira. Só Gafieira. Lindo. Foi o primeiro. Quem esteve aqui conversando comigo semana retrasada foi o Silvério Pontes, meu querido amigo. Tô mandando um abraço pro Silvério também. O Silvério é um craque, né? Silvério, eu nunca vi um cara tirar o som que o Silvério tira no instrumento. O instrumento dele
Parece que você está tomando um vinho. E o Zé naqueles contrapontos que ele fazia, né, cara? Tu já viu como é que o Zé está agora? Pois é, né? Está muito bem, está muito bom. Pois é. Agora, aquela época... inclusive, vou lembrar de uma história. Talvez o senhor vai se recordar disso. Quando o Silvério esteve aqui, ele contou que por volta do ano de 1984, ele tocava com Cláudio Camunghello. Era. Que tocava samba. Falecido Cláudio Camunghello, ele compositor. Ele fez um choro pra mim. Ah, é? Muito bacana. Zé Galinha. Zé Galinha, eu já vi ele tocando aquele choro. Ele fez um choro pra mim. Zé Galinha, quando ele entrava numa casa noturna que ele tocava lá em Bradipina, quando ele abriu a porta, ele falava lá, Zé Galinha, filho da... E aí, então, esse choro foi em sua homenagem? Foi minha homenagem. Eu gostava de ouvir ele tocando aquele choro. O índio do cavaquinho fez um choro em minha homenagem chamado Walter Sirva-se das Sete. Walter Sirva-se das Sete. Meu Deus. Meu nome é Walter Silva. Walter Silva. Maravilha, esses músicos, né? E aí o Silvério comentou que ele tocava com o Camunghello e o Camunghello apresentou ele ao Zé da Velha. E o Zé da Velha, nessa época, tocava num bar, num lugar na Rua Bela, chamado Zé do Espetinho, que era um sujeito que fazia um churrasquinho ali em São Cristóvão. Eu tocava lá. Pois é, e o Silvério falou pra mim, aqui, semana retrasada, falou, Diogo, quando eu entrei naquele lugar, que eu vi o Zé, Walter, Valdir, o Josias da flauta, eu fiquei encantado, eu falei, é essa música que eu quero pra mim, e aquele momento mudou a vida dele, porque a partir dali ele conheceu o choro e nunca mais ele deixou, né, de tão importante que foi. Outro dia nós estivemos na casa dele, aí ele não vê, então cada um pegou seu instrumento. Foi o Ronaldinho, Valdir Mandarino, eu, teve outro, mas eu não estou lembrando. Aí eu não levei violão, aí me deram o violão do Zé para tocar. Quando eu comecei a dedilhar, ele falou, esse é o Walter Sérgio de Corda. Não é o Walter? É o Walter. Porque ele conheceu a minha pegada. O senhor tem essa noção de que o senhor representa para nós que somos profundos admiradores do choro? Eu tenho um orgulho muito grande de ter feito o que fiz. Sim. Porém, eu tenho meus professores. Sim. Que foi o Dino e o Rafael. Sim. Eu comecei ouvindo o Dino, porque naquela época o Rafael ainda era criança, garoto, né? E estudou um pouco comigo. E tinha o Sovaco de Cobra. Então o Dino ia ao Sovaco de Cobra, eu ia também. Então eu via muito o Dino pessoalmente. Sim. Então eu copiava ele um pouco. Mas consegui sair do estilo dele. Porque o estilo dele era muito lindo. Sim. Mas era o estilo trivial. É um estilo trivial. Aquela baixaria normal. E o meu irmão seguiu o mesmo estilo dele. Aliás, a maioria. Sim. Eu não. Eu procurei sair fora. Entendi. Eu procurei fazer o que o meu coração pedia. Sim. O senhor usou a sua sensibilidade para colocar a sua personalidade musical ali, né? E aí o senhor se destacou, porque era uma coisa diferente. É por isso que quando o senhor pegou no violão e começou a dedilhar, já disseram lá, esse é o Walter Silva Sete Cordas. Muita gente fala isso para mim até hoje. Sim, o senhor é uma grande referência. Levei muito cascudo na cabeça. Por causa de que faziam uma baixaria que às vezes começavam lá embaixo
bordando até lá em cima, terminava no acorde que o cara queria. Sim. Então, eu levava cascudo na cabeça. Uhum. Agora, mestre, teve uma passagem aí, uma época que não foi tão boa pro choro, nem pra música brasileira, que a galera começou a ter que tocar guitarra, ter que tocar em baile, né? Ninguém queria o choro. Altamiro tocou saxofone. Pois é, a gente viveu um momento assim difícil, né? E o senhor nessa época foi tocar em algumas bandas, orquestras de baile também? Eu toquei com Augustinho Silva. Augustinho Silva, Orquestra sim. de Augustinho Silva. Orquestra de Augustinho Silva. Aí, depois eu toquei com aquele que tocava bandoneon. O Birajara. O Birajara. O Birajara. E, se eu não me engano, ele era pai do Taiguara, do cantor. Era pai do Taiguara. Não era isso? O senhor chegou a tocar com ele naquela época? Toquei com o Birajara. Caramba. E como é que foi essa experiência para o senhor ter que fazer um trabalho diferente assim, né? O Birajara era uma pessoa que ele passava as coisas para gente com uma sensibilidade muito grande. Passava assim, sorrindo, gostoso. Então ele não era brigão. Sim. Não era... Era uma pessoa... Era bom caráter. Bom caráter, né? Macio. Bom caráter. E tocava demais aquele bandoneon, né? Uma sensibilidade. Era um homem tocando, né? Maravilhoso. Então o senhor gostou desse trabalho nessa época aí? Gostei. E o senhor acha que isso acrescentou também na sua formação assim, de música? Acrescentou muita coisa, porque eu aprendi a tocar tango. Pois é. Porque tocar tango e violão é difícil, rapaz. Pra caramba, aquilo ali tem uma marcação. É complicado. Complicadíssimo. E aí eu fui tocar tango em Copacabana com o Epaminondas, que era do Trio Nagô. Do Trio Nagô, sim. E tinha um rapaz argentino, que chamou ele, foi um argentino, que cantava tango. E, rapaz, deu certo. Muito bom. Era muito bom. Eu tocava, rapaz, com prazer. Tinha um tecladista. Tinha um tecladista, mas o tecladista era para intervalo. Sim. E aí o conjunto cantava outras músicas. Cantava samba. Então essa jogada do tango o senhor começou a pegar na orquestra com o Birajara. Peguei com o Birajara. E realmente ele era fabuloso, né? Nossa, igual aquele não tem, não. É difícil mesmo. Não conheço ninguém. Eu também não conheço, não. Foi realmente um músico diferenciado, né? Bem diferenciado mesmo. Ele tinha uma vocação que ele pegava no instrumento, ele fazia um desenho, o instrumento estava lá na cadeira. Ele pegava no instrumento, fazia um desenho complicado pra caramba. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou acompanhar? Parecia uma orquestra sozinho, né? Não era nem uma música. Era um fraseado. Uma espécie de um exercício. Era um exercício. Né? Um estudo. Era um fraseado que ele fazia, que eu ficava besta. Impressionado, né? Realmente foi um músico de muito destaque. Bom, o senhor veio tocando na noite, gravando com os grandes do samba, do choro, com todo mundo. Teve esse trabalho lindo com o Silvério, com o Zé da Velha, né? Como é que foi essa história da sua passagem pelo Fundo de Quintal? Eu fiquei muito pouco tempo. Mas chegou a gravar um disco com eles? Gravei um disco com eles. Foi como é que chama? É aquele disco que tem o Bebeto Loteria, Bebeto né? Loteria. Exatamente, maravilha. Samba é no Fundo de Quintal. Samba é no Fundo de Quintal, exatamente. Exatamente. Gravei, mas o produtor me tirou. Botou aquele menino lá de São Paulo. Sombrinha? Sombrinha. Aí botou, não sei porque ele não ia muito com a minha cara,
eu também não ligava não, sabe? Uhum. Não dava Mas, bola pra ele. mas as suas gravações foram históricas, né? Foram marcantes ali, né? Foram. Ali tem bordões que são copiados até hoje pelos Tem umas músicos, né? introduções ali que eu andei fazendo. Sim, exatamente. São todas Introduções minhas. são bem originais, né? São bem originais. E isso tudo dessa criatividade que brotava da sua experiência e do seu coração. Porque o senhor não teve muita formação teórica, né? Teórica, não. Não. Eu não estudei. Meu vem do sangue. É aquela, Vem da é criação. aquela antena. Criatividade. Criatividade do meu pai. Porque tinha um rapaz, uma turma lá em Campo Grande, Sim. que tocava violão, Uhum, Nilo, Careca. uhum, Tinha outros que tocavam muito violão. uhum. Vou te fazer uma pergunta, mestre. Hoje, o senhor vendo o choro nesse panorama, né? Que a gente tem muitos bons trabalhos e tem muitos músicos excelentes, músicos que têm formação teórica, são excelentes leitores, arranjadores. O que o senhor vê de diferente em relação àqueles chorões antigos que o senhor conheceu, aqueles músicos com quem o senhor trabalhou e conviveu? O senhor percebe alguma diferença? Eu percebo. E o que seria, assim, pra gente... Eu percebo a qualidade, o gosto que o pessoal tinha para tocar. O acordeonista, qual é o nome dele, não lembro mais. Ele era paulista, mas aquele acordeonista era uma sumidade. Chiquinho? Não, Chiquinho Não, não, mas Chiquinho também. Chiquinho era demais. Chiquinho né? também é demais. Chiquinho era uma outra coisa fora eram de os monstros. séries, né? Então, aí, o que morreu dos 7 cordas, entendeu? O cavaquinista, o regional era dele, né? Sim, o canhoto, né? Canhoto. Uhum. O acordeonista que o senhor se refere era o Orlando Silveira. Orlando Silveira. Esse foi maestro de maestros, né? Orlando Silveira. Tocava demais. Era aquele uma gostosura. Gostosura tocando. Esse cara que a gente tá falando, que era o dono do regional, O canhoto. o canhoto, ele tinha uma paletada, uma sensibilidade, porque ele não agredia o instrumento. Hoje em dia, atualmente, está muito difícil que as pessoas agridem o instrumento. Batem muito, né? Batem forte, tocam as baixarias, os desenhos perfeitos que tem que entregar ao cantor, ao solista, eles não fazem. Passa meio por cima, né? Passa por cima. Aí fica mais batido do que tocado. Passa mais né? batido. Então... Aí faz mais para aparecer. Uhum. Mas já acontece que não é isso. Tem que fazer... Por exemplo, você está cantando, eu tenho que te acompanhar. Eu não vim aqui para aparecer. Sim. Eu não vim aqui para te derrubar. Eu vim aqui para te acompanhar, para engrandecer, para melhorar mais ainda. Esse equilíbrio é uma coisa difícil, né? Porque o senhor conseguia fazer de uma forma que o senhor dava destaque para o solista, mas ao mesmo tempo o que o senhor fazia era de uma beleza ímpar, né? Então casava perfeitamente, fazia aquela gravação bonita, aquele acompanhamento. E isso só acredita que veio dessa sua de ouvir esses antigos músicos com quem o senhor conviveu. Antigos músicos. Os antigos músicos era uma coisa espantosa. Diferente, né? Diferente. Entendeu? Eram os bambas. Tanto é que quando o cara não era bom, não tocava, não entrava no conjunto. Ou seja, o nível
era sempre muito alto Era com muito esses alto. músicos, né? Eu me lembro que eles faziam teste. Faziam um teste para pandeirista, para acordeonista. O único acordeonista, teve 2, mas o melhor foi o que morreu, o Dominguinhos. Dominguinhos, aquele foi um gênio O máximo. Dominguinhos era uma sombridade, Uma sensibilidade uma incrível. sensibilidade. A sonoridade que aquele homem tirava uma daquele loucura. acordeon é o que de mais fino existia, né? E tinha o Neném também. Sim. Mas o Neném era agressivo. O Dominguinhos era bem mais suave, mais doce. Era. Né? Ele tocava muito suave. Foi um músico completo também, né? Regional é um grupo unido, é uma união. Uhum. Não existe um querer aparecer mais do que o outro. Sim. Isso não existe. O cara chega com tantão, com pandeiro, começa a bater. Não é bater, é tocar. Então, tem que trabalhar pro conjunto, né? Agora é a vez do músico solar, agora é a vez do violão fazer a baixaria. Os cavaquinistas também não apertar, não tocar. Os cavaquinistas não apertavam com força. Sim. Você já ouviu o CD do Yamandu? Nossa, meu Deus, que lindo, que lindeza. Lindo. O disco que vocês fizeram juntos, aliás, eu queria tocar nesse assunto, né? Em 2009, o senhor foi convidado por ninguém mais, ninguém menos do que o que nós temos de maior no violão hoje, que é Yamandu Costa. Como é que foi para o senhor? O Yamandu, eu tocava no Carioca da Gema. Sim. Eu era querido, muito querido lá, o pessoal gostava muito de ver eu tocar. Uhum. Porém, o Yamandu ia constantemente lá. Yamandu, Paulão, ia Zeca Pagodinho, ia uma turma de músicos, né? Músicos. Aí o Yamandu chegou perto de mim e falou: "Você quer gravar comigo?" Ah, sim? Eu digo: "Pô, eu gravar com você é muita honra. É muita honra. É verdade, tá falando verdade?" "Tô." "Você quer gravar comigo?" "Eu quero gravar com você." Ele falou para mim: "Caramba, eu quero gravar com você." Que honra. Que eu reputo você um dos melhores violonistas. Doce, você é um doce, tocando violão. Aí eu fui. Caramba, mestre. E as músicas não foram ensaiadas. Não? Aquele repertório de vocês não foi ensaiado? Não, foi feito na hora. Vamos gravar agora o quê? O que nós vamos tocar agora? Paulinho da Viola. Vamos lá, vamos. Aí escolhi a música da Paulinho da Viola e meti o pau. Valsas. Tocava valsas e vamos tocar valsa de quem agora? Assim. Foi nessa simplicidade, né? Quando dois gênios se encontram, né? Porque era o senhor e o Yamandu, outro gênio também, né? Yamandu é um gênio. É um gênio. É completamente diferente. É um gênio. Ele só tinha uma coisa que eu não gostava muito. Era muito agressivo. No início parece que era mais, né? Mas é aquela personalidade gaúcha dele. Não, né, ele era nervoso. Ele tá. andava pra lá e pra cá assim, ó, coçando a cabeça. Ele era nervoso. Então, por isso, ele era... Mais jovem também, né? Jovem. Mais jovem. Ele é um segundo Rafael Rabelo. E outra coisa, né? Ele tem hoje um trabalho assim de levar o violão brasileiro para o mundo inteiro, né? Porque ele se tornou um artista internacional, né, mestre? Foi, mas o Rafael também. O Rafael também. Se não tivesse morrido tão cedo, né? O Rafael foi aquele gênio todo. Mas esse trabalho com o Yamandu, então não teve muito trabalho para o senhor de arranjo, de... Não, eu fiz alguns arranjos, eu fiz uns negócios sozinho, assim, sentado sozinho. Aí ele olhava e dizia assim: vamos fazer isso.
vamos aplicar isso. Ele ia em cima da sua ideia. Aí em cima da minha ideia. E desenvolvia. Vamos aplicar isso. E aplicava e ficava bonito. Caramba, cara. Na música do Paulinho da Viola, por exemplo, Sim, nós fizemos 2 arranjos muito lindos. Lindo. Aquele CD todo é muito Paradas, lindo. breaks. É muito lindo, né? Aquele foi um disco muito especial para sua carreira, né? Eu não tenho o disco. Aham. Eu tenho o pendrive. Ah, tá Porque certo. meus discos sumiram. Caramba. Eu peguei uma turminha de disco que tá lá, escondi. Ah, senão vai embora. Mas Mas esse trabalho foi um trabalho de muita notoriedade, né, mestre? Porque meio que coroou a sua carreira, né? coroou. Porque Muita gente copiou. Um músico, um violonista de 7 cordas que eu conheço, é lá de São Paulo, da Bahia, não, ô meu pai, ô cabeça, lá de um lugar aí que nós fomos viajar com a dona Ivone Lara. Uhum. Né? E ele falou assim, ô Walter, como é que tu consegue fazer essas coisas? Eu digo, é aplicando, é o coração, aplicando a mentalidade. É a mentalidade e o coração, aplicando o coração. Aí eu falei para ele, ele... Na verdade, é uma coisa assim que é difícil da gente explicar, né, mestre? Porque o que o senhor fazia, que era completamente, entre aspas, intuitivo, né? Porque o senhor não teve aquele estudo formal, ele vem de uma experiência muito grande com a música que o senhor teve desde muito cedo, né? Aquelas baixarias todas que o senhor ouvia, aqueles arranjos que o senhor ouvia, dos músicos de regional, aquilo tudo foi entrando na sua mente. E como o senhor tem essa genialidade criativa, além da qualidade técnica, o senhor extrapolou isso para o seu jeito de tocar. Mudei. É por isso que nós estamos conversando aqui hoje, porque o senhor é uma escola diferente do violão de 7 cordas, né? Então, existem referências dentro do violão de 7 cordas no Brasil. E o senhor é uma delas, porque o senhor criou um jeito, criou um estilo. Porque existe o violonista comum e existe o violonista especial. Sim. O Rafael era um violonista especial. Sim. Eu gostava de criar. Ou seja, o que o senhor está querendo dizer é que o senhor procurou criar um estilo próprio, e aí com esse estilo próprio o senhor se diferenciou um pouco dos demais, né? Ficou sendo o Walter Silva. Agora o senhor falou de um outro nome aí que é muito interessante. O senhor tocou muito com a dona Ivone Lara? Toquei muito, e teve uma viagem longa que nós fizemos, aí pro interior, aí a dona Ivone ficou rouca. Caramba. Aí quem cantava a música? Quem? O senhor não é cantor? Como assim? O senhor cantava? Eu cantava a música dela, mas ela cantava pouco. E como é que ela era, assim, como pessoa? Era uma mãe. É mesmo, mestre? Era uma mãe. Mestre, olha, a gente aqui nesse episódio, né, a gente está reverenciando a sua história e a gente queria muito, encaminhando para o final do nosso papo, eu queria muito saber do senhor o seguinte: o choro foi a música da sua vida? Olha, eu não sei tocar outra música. Eu toco qualquer música. Toco baião, toco shot, toco até Fox. Eu toco várias músicas, vários estilos. Porém, se eu começar a tocar, alguém me pedir para tocar alguma coisa, eu começo logo a tocar Pixinguinha. Que é a música do seu coração. Que é a música do meu coração. E Altamiro Carrilho. Altamiro Carrilho. Ele dizia que eu tinha um dedo elétrico.
O senhor tocou muito com o Altamiro também. Toquei né? muito com o Altamiro. Altamiro Você tem um polegar elétrico. foi um gênio também, né? Um gênio, um gênio. Oh. Então, aqui, para nossa audiência que vai ouvir esse seu testemunho, o choro é a música que encanta a sua alma desde sempre, aonde o senhor se formou. O senhor deve a essa formação do choro toda a sua riqueza, a sua grandiosidade como músico que foi, porque o senhor, acima de tudo, é um grande chorão, né? O senhor era aquela referência que nós temos de 7 cordas, e pra gente que gosta do choro, a gente fica encantado, né, de vê-lo tocando choro. Eu tocava, mas era em banda. Uhum. Eu toquei em 3 ou 4 bandas, mas tocava samba tradicional, tocava samba enredo, não tocava quase choro. Sim. Mas quando me dava na cabeça, eu enfiava um choro na banda. Sempre que o senhor podia, o senhor botava um pouco de choro. Sempre né? que me dava na cabeça. Essa sempre foi a música que te agradou mais. É a música que me agrada mais. Que te agrada mais, né? E a gente samba. E samba. Eu gosto, adoro. Claro, claro. Eu adoro samba. Um samba de raiz, um samba tradicional, né? A gente Aquela mulher que morreu, como eu adorava ela. Clara Nunes, né? Meu Deus do céu. Era uma grande. Meu Deus do céu, uma mulher daquela não podia morrer. O próprio Roberto Ribeiro também. Roberto Ribeiro, que voz linda. Poxa. Né? Que samba. Jair Rodrigues. Eu toquei muito com Jair Rodrigues. Caramba, mestre. O senhor tocou com os grandes nomes do samba e do choro, né? Agora, a mais bela voz, para mim, é o do... Né? A mais bela, a voz mais bonita. Sim. Era daquele que eu falei, como é? Roberto Ribeiro? Não, que eu falei primeiro. Eita, agora eu me esqueci. Agora você tá ficando igual a mim, E do choro em si? Quem que o senhor tocou, que o senhor mais admirou, dos chorões com quem o senhor conviveu, que o senhor pode dizer assim, olha, esse cara, quando eu ia tocar com ele, eu ficava muito feliz? Zé da Velha. Zé da Velha. Bom demais o Zé, né? Eu tocava com o Zé da Velha com prazer, eu me apaixonava. O Zé da Velha é um grande gênio, né? É um grande gênio. Era uma estupidez. Aqueles contracantos todos que ele fazia, né? Aquilo era lindo demais. Então, né? Uma coisa, eu e ele, nós tínhamos um jeito de tocar igual. Era parecido. Nós tocávamos muitos dos desenhos das baixarias que eu fazia no violão, ele fazia no trombone. Sim. E eu copiava ele me copiava também. Era um bate-bola, né? Era um bate-bola. Mestre, caminhando para o nosso fim aqui do nosso bate-papo, eu queria que o senhor pudesse dizer alguma coisa para esses músicos que agora estão aí se dedicando a essa profissão tão bonita e tão difícil, né? Por tudo que o senhor viu, por tudo que o senhor viveu, pelas memórias que o senhor teve como esse profissional de altíssima qualidade que sempre foi, o que o senhor pode dizer para as pessoas que vão ouvir aqui, profissionais da música que se dedicam especialmente ao choro, que é o que a gente tem um carinho especial aqui? O que o senhor poderia dizer de tudo que o senhor viu que seria fundamental para que esses músicos tivessem? Eu diria que todo músico deveria tocar com raciocínio. Tocar com raciocínio e com mais alma.
Sentimento. Hein? Sentimento, Com né? mais sentimento. Porque atualmente existe gente rasgando muitas coisas. E eu ouço, porque eu gosto da música, mas atualmente não existe mais. Está difícil. A gente encontra um ou dois Sim. que tenha gabarito. Mas o problema é tocar com sentimento, com qualidade. E não tem mais isso. Antigamente era diferente do que é hoje. Você pode comparar. Você pode pegar uma música antiga e uma música nova, um choro novo, você vai ver uma diferença muito grande. Sim. Então o senhor acha que o músico deveria se atentar mais a botar mais sentimento na execução do que propriamente muita nota, é isso? É, porque tem um técnico de som lá atrás que vai equilibrar tudo. Não precisa o cara bater com força. Não precisa. Não precisa agredir o violão, não precisa agredir o saxofone, o trompete, nada disso. Basta tocar com sensibilidade. Que foi aquilo que o senhor sempre teve. Tem que ter sensibilidade. Sensibilidade, botar o coração no instrumento, tocar para a música, respeitar sem agressão. Sem agressão, respeitar o regional, cada um no seu momento. Isso é uma sabedoria que os antigos chorões sempre tiveram, né? É os bamba. Os bambas, com quem o senhor conviveu, com quem o senhor aprendeu. Meu mestre, eu não tenho palavras para te agradecer por essa conversa, porque lá nos anos 2000, quando eu ouvi pela primeira vez o seu nome, através do meu querido mestre Sérgio de Pina, ele falou: procura Walter, ouve o Walter, ele é diferente, ele tem um estilo Nós diferente. Tivemos uma dupla. Pois é, imagino, né? Ele gostava muito do senhor, tinha um carinho muito grande, o senhor falava muito do senhor, né? E eu tô aqui realizando um sonho, que é de conhecê-lo e de poder deixar um registro dessa conversa para que mais tarde as pessoas vejam. Eu gostaria de ter uma cópia, claro, na minha casa, claro, porque eu passo por pendrive, eu não sei sim, como, sem dúvida. Mas esse registro aqui, eu só tenho pendrive. Esse registro vai chegar para o senhor, para o senhor poder assistir depois com calma tudo aquilo que nós conversamos aqui. Eu queria muito, muito dizer que o senhor não sabe o quanto de prestígio o senhor traz ao vir aqui, sentar comigo e conversar nesse nosso espaço, porque, mestre, a sabedoria, o tempo de trabalho que o senhor dedicou a sua vida inteira à música brasileira, ao choro e ao violão de 7 cordas, que é esse instrumento que hoje é extremamente popular, mas que na sua época era um instrumento voltado para os regionais apenas. Só. E o senhor foi lá, bebeu de toda essa fonte, enriqueceu o instrumento e se tornou o Walter Silva 7 cordas, que é a grande referência, uma das grandes referências para a música brasileira. Eu não tenho nem palavras para agradecer ao senhor por ter feito. Você não precisa agradecer, inclusive. Eu vou te dizer para você, eu estou com deficiência, eu não posso mais tocar por causa por causa das dores. Da saúde, por causa da saúde, entendeu? Eu não enxergo de uma vista e a outra é muito fraca. Então, eu estou muito decepcionado com a minha saúde, né? Saúde. Sua condição atual. Com a minha condição atual. Mas eu estou lúcido. Sim, claro. Eu estou lúcido. Eu vim aqui e eu espero que alguém mais me procure. Claro, claro. E esse episódio aqui é isso, pessoal. A gente aqui,
A gente quer celebrar a essa entidade aqui do violão de 7 cordas, né? A gente quer celebrar a sua história. O senhor é uma grande referência, é uma das escolas, um dos pilares da nossa música. Pra gente que gosta do violão, pra gente que sente retumbar aqui, ó, no nosso peito, as vibrações do nosso instrumento, a gente tem o senhor como sendo uma grande referência. Eu só tenho a agradecer e encerrar esse episódio dizendo que o senhor Walter Silva 7 cordas é um grande nome da nossa música, um grande pilar. E assim eu queria te agradecer muito ao seu esforço de ter vindo aqui. E eu quero dizer para você, por favor, que você é uma grande pessoa, muito uma grande praça, uma pessoa muito especial. E que eu não vou esquecer de você nunca na minha vida. E que vamos nos encontrar ainda outras vezes. Vamos nos encontrar ainda outras vezes. A gente precisa, eu preciso. Agora que eu já sei o caminho, ó, já tá lá em Honório Gurgel, já sei onde chegar. Não, eu preciso claro. Ensaiar desse ver se eu desenvolvo. Desse nosso contato, desse nosso convívio. É. Tá bom, meu mestre? Eu vou te agradecer muito, tá bom? Um abração pro senhor. Tudo de melhor. Obrigado. Que Deus nos proteja sempre. Que Deus lhe dê muita força, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja demais, dê paz para você, porque você é um grande homem. E viva o nosso choro, viva a nossa música popular brasileira. Muito obrigado, gente. Estamos encerrando aqui. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.